Tipo assim, ele ouviu falar de eleição, predestinação, elas já vão dizendo, isso não é coisa de Deus. Por quê? Não, porque se a pessoa sabe que ela está predestinada, que ela está eleita, ela vai afrouxar, ela vai viver de qualquer maneira, porque ela não foi predestinada. Se ela foi predestinada, ela vai ser salva. Então, ela pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, viver no pecado, ir para farra, para balada, para droga, pornografia, o que for, ir para a cama com o namorado, né? Foi predestinado por Deus, vai ser salvo de qualquer maneira. Alto lá. Você não está entendendo nada de predestinação. Toda vez que a Bíblia fala de eleição e predestinação, diz com que propósito Deus nos elegeu e predestinou para sermos iguais a Jesus Cristo. Se você não é ao menos parecido com Ele, se as suas atitudes não são as atitudes de Jesus Cristo, qual é a certeza que você pode ter de que você foi eleito? E que você faz parte desses que Deus amou e conheceu antes da fundação do mundo? Porque Ele conheceu essas pessoas e as predestinou para serem iguais a Jesus Cristo. Se não há nada de Cristo na sua vida, então qual é o sinal, qual é a evidência de que você está no meio desse povo? Nenhuma. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, aí ele vai dizer, a esses Deus predestinou, a esses Deus chamou, a esses Deus justificou e a esses Deus glorificou, que é o bem maior, o bem final. Então está aqui toda uma sequência de 5 atitudes de Deus que identificam aqueles que Ele ama e que, como resultado, o amam também. Então vamos ver cada uma dessas atitudes de Deus que Paulo descreve aqui. A primeira é que Paulo diz que Deus de antemão conheceu estas pessoas. A interpretação mais popular dessa passagem é que Deus lá na eternidade, Ele anteviu, Deus previu na sua onisciência quais seriam aquelas pessoas de entre a humanidade que tomariam uma decisão voluntária de aceitar o Evangelho e aceitar a Jesus e ser salvos. Então Deus previu, na presciência dele, Deus viu antes. E Deus disse, bom, aqueles que vão aceitar Jesus de livre e espontânea vontade, esses então eu vou predestinar para serem o meu povo e eu vou fazer com que tudo colabore para o bem deles. Mas essa interpretação, ela não se sustenta, porque conhecer, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é mais do que simplesmente tomar conhecimento dos atos ou das escolhas de pessoas. Há esse verbo conhecer, ou o conceito de conhecer, tanto no Antigo como no Novo Testamento, envolve um relacionamento íntimo, é um conhecimento pessoal de pessoas e não da decisão delas. Deixe-me dar para vocês alguns exemplos. No Antigo Testamento, por exemplo, abra aí em Gênesis capítulo 18, no verso 19, quando Deus está falando a Abraão, naquela ocasião em que ele desceu para destruir Sodoma e Gomorra. E Deus então disse as seguintes palavras a Abraão. Vamos ler a partir do verso 17. Gênesis 18, 17. É importante que você acompanhe, porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando elas ouvem falar da presciência de Deus, elas pensam que é Deus anteviu ou Deus viu quem haveria de acreditar ou de se converter, não é? Então, eu estou tentando mostrar que a ideia de conhecer na Bíblia é mais do que ter um conhecimento intelectual antecipado das atitudes de alguém. Começando aqui em Gênesis 18, 19, a partir do verso 17, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o conheci. A nossa Bíblia traduziu como escolhi, não é? Mas no hebraico é conheci, porque eu o conheci, para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, etc. Os tradutores da nossa Bíblia, eles entenderam que o sentido do verbo conhecer aqui, que está no hebraico, é no sentido de conhecer pessoalmente, de chamar, de destacar para si. Daí o conceito de escolher. Tanto é que eles traduziram escolher, mas no hebraico está o verbo yadá, que significa literalmente conhecer, traduzido como escolhi. Ou você pode ver a mesma coisa em Amós, capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, versos 1 e 2. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel.
contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, agora presta atenção no verso 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. Está no hebraico, é o mesmo verbo, só que os nossos tradutores traduziram como escolhi, porque é esse o sentido. Deus conhece no sentido de que Deus toma conhecimento íntimo, se aproxima e chama. Daí a ideia de escolha. Você vai ver a mesma coisa no Novo Testamento, como a ideia de conhecer no Novo Testamento é mais do que conhecimento intelectual apenas. Abra aí em Mateus capítulo 1, verso 25, é a história de José e Maria, o nascimento de Jesus. Mateus 1, versos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, Maria. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. É óbvio que conhecer aqui é ter relações sexuais. Mas qual foi o verbo que foi colocado aqui? Conhecer, porque ele indica exatamente isso, um conhecimento íntimo, uma aproximação. Daí, na hora, em vez de dizer assim, e José não teve relações com Maria, antes dela dar à luz o filho Jesus Cristo, então Mateus disse assim, José não conheceu Maria, quer dizer, conhecer como esposa, não é? Ou seja, ter relacionamento sexual íntimo com ela. Ou outro exemplo aqui em Romanos capítulo 11, verso 22, o próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta que nós estamos estudando, ele usa o verbo conhecer aqui, a expressão é similar à que nós estamos vendo no capítulo 8, verso 29. Vamos ler capítulo 11, 1 e 2 de Romanos. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Agora preste atenção aqui no verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ora, Paulo coloca aqui conhecer como sendo o oposto de rejeitar. O que é o oposto de rejeitar? Aceitar, querer, amar, obter, preservar. Então, é óbvio que a palavra conhecer, como ela é usada tanto no hebraico quanto no grego, tem um sentido muito além de simplesmente tomar conhecimento intelectualmente, mas tem a ideia de experiência, contato, intimidade. E é nesse sentido, então, que eu estou dizendo a vocês que Paulo está usando o verbo aqui, voltando agora em Romanos capítulo 8, verso 29, quando ele diz assim, portanto, os que de antemão conheceu, ou seja, aquelas pessoas que desde a eternidade Deus escolheu, porque amou, porque quis. É um conhecimento íntimo, não é simplesmente que Deus assim soube que um dia elas existiriam e tomariam uma decisão por Jesus Cristo. Tanto é que a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma das versões populares que tem hoje da Bíblia, ela já traduz essa passagem como sendo escolhidos. Ela já traz escolhidos. Os que de antemão escolheu. Porque essa é a ideia do verbo conhecer aqui. É a escolha soberana de Deus. Não tem nada de presciência do tipo assim, Deus anteviu. Ah, pastor, mas a palavra presciência não aparece na Bíblia. Aparece, por exemplo, em Atos, se quiser ver. Vamos ver aqui, Atos capítulo 2, verso 23. Quando o apóstolo Paulo diz assim, vamos ler do verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aí ele diz, sendo este Jesus entregue a vocês, para que vocês o matassem, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aqui está muito claro que o desígnio, que é o propósito, a intenção, e a presciência de Deus são uma e a mesma coisa. De acordo com o determinado desígnio e presciência de Deus. O E aqui, que junta desígnio e presciência, não está simplesmente
não está funcionando como uma conjunção aditiva, adicionando mais sentidos a um sentido dado, mas ela funciona como uma conjunção explicativa, que no grego a gente chama de rendíades. Tipo assim, Deus deu à igreja pastores e mestres. Não são duas coisas diferentes. Paulo, quando diz isso em Efésios 4:11, ele está dizendo, Deus deu à igreja pastores que também são mestres. Então aqui é a mesma coisa, desígnio e presciência é a mesma coisa e se refere ao propósito eletivo, salvador e determinante de Deus. Romanos 8:29, vamos voltar para lá, porque eu acho que nós estamos agora no caminho correto para entender o resto da sequência, que só faz sentido se isso aqui ficar muito claro. 29 então, nós temos o primeiro elo da corrente, os que de antemão conheceu. O que é que Deus fez com esses a quem ele de antemão conheceu, amou, escolheu, chamou para si de entre a humanidade perdida? Paulo diz aqui que a estes Deus predestinou, é o segundo elo, é a segunda etapa, a segunda atitude, Deus os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinar não é difícil você entender o significado, o nome fala por si, é você dar um destino antecipado a alguém. Na eternidade, antes que houvéssemos nascido, antes de Deus haver criado o mundo, Ele predestinou estes que Ele escolheu, estes que Ele conheceu e amou, Ele os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, Jesus Cristo, para que eles fossem iguais a Jesus Cristo, para que Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aqui você tem a resposta para aquela objeção que geralmente as pessoas levantam, tipo assim, ele ouviu falar de eleição, predestinação, elas já vão dizendo, isso não é coisa de Deus. Por quê? Não, porque se a pessoa sabe que ela está predestinada, que ela está eleita, ela vai afrouxar, ela vai viver de qualquer maneira, porque ela não foi predestinada. Se ela foi predestinada, ela vai ser salva. Então, ela pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, viver no pecado, ir para farra, para balada, para droga, pornografia, o que for, ir para a cama com o namorado, né? Foi predestinado por Deus, vai ser salvo de qualquer maneira. Alto lá. Você não está entendendo nada de predestinação. Toda vez que a Bíblia fala de eleição e predestinação, diz com que propósito Deus nos elegeu e predestinou para sermos iguais a Jesus Cristo. Se você não é ao menos parecido com Ele, se as suas atitudes não são as atitudes de Jesus Cristo, qual é a certeza que você pode ter de que você foi eleito? E que você faz parte desses que Deus amou e conheceu antes da fundação do mundo? Porque Ele conheceu essas pessoas e as predestinou para serem iguais a Jesus Cristo. Se não há nada de Cristo na sua vida, então qual é o sinal, qual é a evidência de que você está no meio desse povo? Nenhuma. Então, gente do tipo assim, não, eu estou eleito, estou predestinado e vive na baderna, ele está predestinado para outra coisa, mas não para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Porque a predestinação é para isso, e Deus começa a realizar esse propósito aqui nesse mundo. À medida que Ele nos ensina a rejeitar o pecado, a desobediência e a incredulidade, e a viver uma vida reta e santa diante dEle. É claro que isso é um processo que vai terminar na glória, mas ele começa aqui agora. A predestinação é para isso, para Deus ter um povo santo, e não pessoas que professam o nome de Deus, mas negam com suas atitudes e com suas ações no dia a dia. Lembremos das palavras do apóstolo Paulo em Efésios 1:4, onde ele declara: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Estas palavras nos asseguram que Deus, em seu perfeito amor e sabedoria, escolheu-nos para estar em Cristo, não apenas para sermos salvos, mas para sermos santos. Este é o nosso chamado e nossa identidade, viver em santidade como resultado de sermos escolhidos por Ele. A predestinação é um convite à santidade que não se baseia em nossos méritos, mas na graça soberana de Deus. Somos lembrados de que nosso caminho para o alto padrão da santidade não é trilhado por nós mesmos, mas é uma obra do Espírito Santo em nós. Filipenses 2:13 nos diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que Deus não apenas nos chamou, mas nos capacita e trabalha em nossos corações
para que cumpramos o seu propósito. No entanto, o chamado para sermos santos não deve ser visto como um fardo, mas como um privilégio glorioso. Em 1 Pedro 1,15, somos exortados: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso comportamento. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade aqui implica separação e dedicação total a Deus. É uma jornada diária de transformação, onde, por meio da graça, nos afastamos do pecado e buscamos imitar a Cristo em todas as áreas de nossa vida. Devemos também reconhecer que a predestinação para a santidade exige de nós uma profunda humildade e dependência de Deus. Este não é um convite ao orgulho espiritual, mas uma chamada ao reconhecimento de nossa própria insuficiência e da necessidade contínua de sua graça salvadora, como Paulo expressa em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nossa resposta é um humilde reconhecimento da obra de Deus em nós, enquanto buscamos viver de um modo digno do chamado que recebemos. Além disso, aqueles que são predestinados para serem santos devem mostrar o fruto de uma vida transformada. Em Gálatas 5:22-23, Paulo fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estes frutos são evidências claras de que estamos caminhando em santidade, evidências de que a predestinação se manifesta na prática diária de amor ao próximo e de um testemunho autêntico de nossa fé.